Em nome de Jesus. Toda insônia, toda perturbação noturna, toda seta que voa de noite. Somos a igreja intocável, a qual as portas do inferno não prevalecem. Somos abençoados, somos livres, somos cheios do Espírito Santo. Somos abençoados, lavados, remidos, justificados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se essas palmas é para Jesus, dê com toda a tua força, porque Ele é o Senhor. Ele é digno, Ele é digno. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de eu começar a pregar, paz. Antes de eu começar a pregar, abra a sua Bíblia em João. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a pensar sobre isso. E eu quero respeitar o Espírito Santo. João no capítulo 12. O versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. Diz comigo, Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Quando eu cheguei aqui, o Senhor falou ao meu coração uma coisa muito simples e que você já sabe. A Bíblia está mencionando aqui que Jesus volta a Betânia e Jesus está sentado à mesa, e quem está junto com ele à mesa era Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro é aquele a quem Jesus tinha ressuscitado. Lázaro é aquele que um dia suas irmãs mandam uma mensagem para Jesus, dizendo: aquele a quem amas, ele está doente. E a Bíblia diz que quando Jesus recebeu aquela mensagem, disse para os discípulos: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o
nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Filho seja glorificado no Pai. Existem situações que você enfrenta, existe algo que você vive, que muitas vezes achamos como fim, mas eu quero dizer a você nessa noite, que são apenas oportunidades que Deus nos concede, para ver a glória dEle na nossa vida. Isso que você enfrenta, isso que você passa, são oportunidades de você ver, e de toda a cidade, a região, ver Deus agir em seu favor. A Bíblia então diz, que aquele que estava morto agora está sentado, comendo com Jesus. Mas o interessante, é que quando a multidão soube que Jesus estava ali, eles não foram lá apenas por causa de Jesus, eles foram lá também para ver Lázaro. Eles foram lá porque Lázaro, agora ele é um milagre. Diz comigo, Lázaro é um milagre. E as pessoas queriam ver o milagre, as pessoas queriam poder enxergar o milagre. E a Bíblia então relata que os principais sacerdotes agora dizem assim: eu não quero matar só Jesus, eu também quero matar esse Lázaro. Qual o objetivo? O objetivo era para que cessasse, para que as pessoas que olhassem para Lázaro não se convertessem mais a Jesus Cristo. Eu quero falar alguma coisa aqui rapidamente. Ei, eu e você também um dia estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Um dia eu e você estávamos separados da graça e do amor de Deus. E um dia esse Jesus, esse maravilhoso, esse ressurreto chegou na minha e na tua vida. E Ele nos ressuscitou, Ele nos arrancou do império das trevas, do pecado e da morte. E Ele nos concedeu uma nova vida. Foi tragada, foi vencida a morte pela vitória. O teu Senhor, o meu Senhor, Ele ressuscitou, dando a você vida. E por isso você também é um milagre, porque você recebeu vida. Ele tirou você do estado de morte e Ele te concedeu vida. Você tem vida, você tem vida. Mas o mais interessante é que agora, aquele que estava separado de Jesus, agora está sentado na mesa com Jesus. Eu e você um dia estávamos separados, mas hoje eu e você podemos sentar à mesa. Você está à mesa do Cordeiro, você está à mesa daquele que venceu, Jesus Cristo. E olha, eu quero te dar uma boa notícia. Vai vir pessoas dos quatro cantos dessa cidade para ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida. As pessoas vão enxergar aquilo que Deus está realizando. As pessoas vão enxergar, as pessoas vão vir ver Jesus, as pessoas vão vir atrás de Jesus, mas elas vão ver o milagre de Deus na sua vida. Elas vão ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por isso, meu amado, não tema as afrontas do inimigo, não pare no meio das tribulações, apenas mantenha firme, porque o teu Redentor vive, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para terminar. Não pare. Você é um milagre. A tua vida é um milagre. Aquilo que você tem é um milagre. Você é fruto do sonho de Deus. E quando você sair por essa porta hoje, não se esqueça que você é um milagre. Diz comigo, eu sou. Diz com verdade, eu sou. Diz com verdade, eu sou um milagre. Meu amado, ninguém pode te parar. Você é um milagre vivo do Senhor dentro desta cidade. Você é um milagre do Senhor andando por essas ruas. Você é um milagre do Senhor no seu trabalho. Você é um milagre do Senhor na sua família. Você é um milagre do Senhor em nome de Jesus. Nada vai resistir à vontade de Deus sobre a tua vida, porque você é milagre. E através da sua vida, muitas pessoas, diz comigo, muitas pessoas
vão se render a Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas. Lucas no capítulo 24. Lucas 24, versículo 13. Quem encontrou diz glória a Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Diz comigo, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha, a Bíblia diz que no mesmo dia da ressurreição de Jesus, é no mesmo dia, 2 discípulos, Cleopas e o outro que a Bíblia não menciona o nome, eles estão de caminho de Jerusalém para Emaús. Era uma aldeia. A Bíblia fala que era em torno de 60 estádios, ou seja, aproximadamente de 10 a 12 quilômetros. Eles estão indo. A Bíblia diz que eles iam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido. E o que eu quero dizer é que Jerusalém significa um lugar de promessa. Diz comigo, Jerusalém é lugar de promessa, é lugar da presença, é lugar da ressurreição, é lugar do milagre. Mas eles estão deixando o lugar da presença, eles estão deixando o lugar do milagre, eles estão deixando o lugar da ressurreição, e eles estão indo em direção a Emaús. Emaús significa um lugar de fuga, significa distância, significa desânimo. E a Bíblia diz que eles estão trocando o lugar do milagre, eles estão trocando o lugar da presença pela distância. E a Bíblia fala que eles estavam de que forma? Eles estavam preocupados, eles estavam com uma tristeza profunda. Aqueles discípulos estavam trocando as suas conversas porque eles estavam frustrados, porque eles estavam esperando que o Cristo vivo tivesse ali aparecido já. Eles estavam indo para um lugar errado, eles estavam indo para um lugar distante. Mas eu quero dizer que enquanto eles caminhavam para longe, Jesus caminhava para perto. E eu quero dizer aqui, não importa se em alguns momentos da sua vida, pelas decepções, pelas frustrações, pelos desânimos, você tomou caminho distante, importa é que o Senhor sempre vai vir perto de ti, Ele vai estar ao teu socorro, Ele vai vir ao teu auxílio, Ele vai se revelar a você como um Deus poderoso. Por isso não temas nada, não se preocupe, porque o Senhor está te ajudando, Ele está te auxiliando, Ele está te guardando. E a Bíblia diz que então, nesse cenário em que Cristo ressurreto se aproxima deles, a Bíblia fala que eles não reconheceram. Olha,
o próprio Jesus se aproximou, o próprio Jesus estava indo com eles, mas eles não viram Jesus, eles não reconheceram Jesus. E eu quero dizer, como você tem visto Jesus? Muitas vezes nós viemos aqui, numa casa onde Deus está. Muitas vezes nós saímos da nossa casa, porque nós queremos um toque, porque nós queremos a presença. Mas quando Deus se revela, quando Deus se manifesta, nós não reconhecemos. E nessa noite eu quero dizer a você, a importância de você reconhecer a presença. Quando você reconhece a presença, você desfruta daquilo que Deus tem. Observa que eles estavam frustrados, eles estavam desanimados, eles estavam tristes. E eles vinham dizendo: poxa, olha o que aconteceu com o nosso Jesus. Mas eles não se atentaram que Jesus disse que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Eles não guardaram aquilo que Jesus tinha dito para eles. E por isso eles estavam daquela forma. Existem pessoas aqui dentro dessa sala, que embora tenha promessa, tem estado desanimado. Existem pessoas que estão dentro dessa sala, que tomou um caminho distante. Mas nessa noite, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, aquele que tem todo o poder, Ele está aqui, e Ele pode mudar o curso da tua história. É Ele que vai te tomar pela mão direita, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te levar a viver aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Tem promessa de Deus sobre a tua vida, e a promessa de Deus está de pé. Nada vai impedir a promessa de Deus de se cumprir na tua vida, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo, mas Ele estava ali. Ei, quem está preocupado se vai ter ar amanhã cedo aqui? Quem está preocupado aqui se vai ter, nós estamos preocupados se vai ter trabalho, se vai ter dinheiro, se vamos ter condição de pagar a conta, mas nós não nos preocupamos se amanhã vai ter ar para respirar. Sabe por quê? Porque embora nós não estamos vendo, embora muitas vezes nós nem sentimos, mas nós não temos dúvida de que o ar está presente. E porque nós muitas vezes duvidamos que a presença de Deus não vai estar conosco hoje, e porque muitas vezes nós duvidamos que a presença de Deus não vai estar amanhã, o Senhor é muito mais presente do que o ar que nós respiramos. O Senhor é muito mais presente do que a batida do nosso coração. Ele é real, Ele é poderoso, e Ele pode mudar o curso da minha, da tua história. O grande segredo é reconhecer, diz comigo, reconhecer a presença. Quando nós entendemos que a presença está um toque, diz comigo, um toque é suficiente. Observa aqui no versículo 27. Jesus então veio conversando com eles pelo caminho. E Jesus então deu qualquer dia nós vamos falar sobre isso. Ele deu uma maior explanação teológica, um maior estudo bíblico. Jesus deu para eles nesses 10 ou 12 quilômetros. E a Bíblia diz que, vou ler no 25, então ele disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não
convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava todas as escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus veio conversando com eles. E agora Jesus começou a dar um estudo bíblico para eles, dizendo: ei, vocês esqueceram que o teu Senhor convinha que ele sofresse, mas que ele entraria na sua glória. E Jesus começou a falar desde Moisés, aonde tinha uma menção de Jesus, ele começou a falar para eles, desde Moisés. E a Bíblia diz que quando eles entraram na aldeia, Jesus fez o sinal de tchau, qualquer dia nós encontramos. E naquele momento, os discípulos falaram: não, já é tarde, fica aqui. Fica aqui. Porque quando Jesus explicava a palavra, queimava o coração deles, ardia o coração deles. E os discípulos então, falando, embora não reconhecendo, embora não sabendo quem era, ele diz assim: fica aqui conosco. Entra aqui. E a Bíblia diz que Jesus ficou na casa com eles. Meu amado, o mais importante dessa casa é a presença do Senhor. O mais importante dessa reunião é o nosso Senhor. E nós pedimos para que Ele fique conosco aqui, porque aonde Jesus está, algo novo acontece. Aonde Jesus está, o milagre pode acontecer. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu sei que Jesus, Ele é suficiente para fazer na sua, na minha, na nossa vida, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que então eles ficaram ali. E olha que interessante no versículo 30. E aconteceu que quando estavam diz comigo, a mesa é lugar de comunhão. Assim como nós falamos há pouco, quando Jesus entrou e estava na mesa com Lázaro, eles estavam em comunhão. Agora aqui, eles estão à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então, versículo 31, então lhes abriram e o reconheceram. Sabe quando eles passaram a reconhecer Jesus? Quando eles passaram a ter intimidade, comunhão, amizade, relacionamento. Então ele sabia. Eu lembro quando a Isabela, a minha menina, ela chorava. Não sei por que ela chorava, mas ela chorava muito. E ela ia na salinha das crianças. Eu sabia, no meio do monte de criança, que era a minha filha que estava chorando. O pai reconhece a voz do filho, o choro do filho. Sabe por que reconhece? Porque está junto, porque é amigo. Sabe como nós vamos passar a saber que Deus está nessa casa? Quando nós temos amizade com Ele, quando nós temos intimidade com Ele, então os nossos olhos vão se abrir e nós vamos reconhecer a grandeza de Deus em nosso favor. A Bíblia diz que um dia o profeta estava cercado por cavalos, por cavaleiros, e a Bíblia diz que aquele profeta, aquele jovem sai correndo até o profeta e diz: profeta, nós estamos enrolados, estamos cercados por todos os lados, ninguém entra, ninguém sai. E a Bíblia diz que aquele profeta disse para o jovem: ei, maior é o que está conosco, maior é o poder de Deus que está conosco do que está com eles.
E a Bíblia diz que ele orou: Senhor, abra os olhos do moço, para que ele veja. E a Bíblia diz que quando ele abriu os olhos, ele viu que ao redor do profeta havia cavalos e cavaleiros da parte de Deus, guardando e protegendo ele. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite: a presença de Deus vai fazer os seus olhos abrir, a presença de Deus vai fazer os seus olhos espirituais se abrir, para que você saiba que você não está sozinho, para que você saiba que Ele luta por você, para que você saiba que Ele advoga a tua causa, que Ele anda pelo caminho com você, que Ele é que te ajuda, que é Ele que te sustenta, que é Ele que te coloca de pé. Eles foram pelo caminho de Emaús, distante da presença, mas o Senhor foi com eles. Há muitas pessoas que estão desanimadas, mas o Senhor vem aqui para dizer: ei, eu estou no controle, eu estou na direção, eu é que te ajudo, é eu que te sustento, é eu que te fortaleço. Continue acreditando, porque você vai ver o meu milagre. Abra a tua Bíblia em João, no capítulo 5. Versículo 12. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era. Diz comigo: mas o que fora curado não sabia quem era. Presta atenção. A Bíblia fala, vamos voltar aqui. A Bíblia fala de um tanque chamado tanque de Betesda, ou Betesda. Eu falo Betesda. Esse tanque significa casa de graça, ou casa de misericórdia. A Bíblia diz que quando você olhava para aquele lugar que era casa de graça, ou casa de misericórdia, o cenário era muito diferente. Porque naquele lugar haviam homens abandonados, doentes, esquecidos, histórias paradas. Naquele lugar tinham vidas que não andavam para lugar nenhum. Aquele lugar era um lugar que tinha até mesmo um aspecto religioso, porque dizia que uma vez ao ano as águas iam se mover, e aquele que entrasse primeiro naquelas águas ficariam o quê? Curados. Mas na verdade nós vamos entender, e qualquer outro dia nós vamos falar sobre isso, que naquele lugar nós vamos entender que tinha um homem que durante 38 anos estava ali. 38 anos esperando o seu milagre. 38 anos esperando que algo acontecesse. Mas eu quero dizer a verdade: o milagre não estava no tanque. A água não levantava ninguém. Jesus continua entrando em Betesda. Lugares de espera, de frustrações,
de limites para transformar destinos. Jesus, quando chegou lá em Betesda, Jesus se deparou com um monte de limite, mas Jesus foi levar eles para um novo nível, para uma nova estação, para um novo tempo sobre a vida dele. A Bíblia então diz que Betesda, um lugar que prometia muito, mas entregava pouco. Diz comigo, prometia muito, mas entregava pouco. Aquele lugar chamado Betesda era um lugar de espera interminável. Diz comigo, espera interminável. Um lugar que as pessoas estavam ali jogadas, esperando algo. Aquele lugar chamado Betesda também era um lugar de competição injusta. Diz comigo, competição injusta. Olha que interessante. Olha aqui no versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Muitas vezes as pessoas dizem assim para mim: mas que pergunta óbvia. Por que Jesus fez essa pergunta? Porque muitas vezes as pessoas querem continuar na mesma situação. Sabe por que coisas não ainda mudaram na tua vida? Não é porque Deus não pode fazer, é porque você não se posicionou para ver Deus operar. A Bíblia então diz que Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E olha a resposta dele: primeiro precisa transformar a mente, para depois transformar a perna. Olha o que aquele homem respondeu. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Aquele homem estava esperando alguém. Diz comigo, não espere alguém. Sabe, eu não fui, por quê? Porque não tinha ninguém. Eu não fiz, por quê? Porque eu não tinha ninguém. Ei, aquele homem está há 38 anos esperando alguém. E ele disse o quê? Eu não tenho ninguém. Competição injusta. Porque alguém chegava na frente, ele não tinha condição de chegar ali. E ele diz assim: ninguém me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. O pastor não foi na minha casa orar. Não puseram a mão na minha cabeça. Ei, nós não podemos estar diante do tanque e dizer: eu não tenho ninguém. Meu amado, você não está mais sozinho. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele está com você todos os dias, até a consumação do século. Ele é o teu ajudador fiel. É Ele que está com você todos os dias, nas horas difíceis, nas noites escuras, nos dias das tribulações. É Ele que te ajuda, é Ele que te sustenta, é Ele que te convence, é Ele que te ensina, é Ele que diz: fica de pé, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. É Ele. Você não está mais sozinho, a igreja não está mais sozinha. Nós esperamos alguém fazer algo por nós. Ei, o Espírito de Deus habita em você. Ele te ajuda para que você vença.
de nós levantarmos, está na hora de mudarmos. Tem coisa boa de Deus vindo sobre nós, e precisamos tomar posição. A Bíblia diz que aquele lugar era um lugar de desespero. Você imagina? Cada um por si, cada um correndo, porque era uma vez só. Mas Jesus estava ali, diz comigo, Jesus estava ali. O sistema religioso nos leva a depender do homem, mas Jesus Cristo veio dizer: ei, por meu intermédio, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por intermédio de Jesus Cristo você pode entrar na presença de Deus. Há um novo, há um vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Cristo. Você pode ir à presença de Deus. Jesus chegou ali, aquele homem estava tão bitolado, esperando alguém, que ele não conseguiu saber quem era que estava fazendo um milagre na vida dele. Jesus disse para ele: ei, então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito, anda. A Bíblia diz que imediatamente o homem, diz comigo, ele se viu curado. Primeiro precisa transformar a mente. Primeiro os meus olhos precisam ver o que Deus mostra. Jesus mandou ele levantar, pegar o leito e andar. Mas a Bíblia diz que primeiramente, imediatamente o homem se viu curado. A primeira coisa que eu e você precisamos é nos ver dentro da promessa. A primeira coisa que nós precisamos nos ver é como Deus falou a nosso respeito. Você é um príncipe, você é uma princesa, você é um milagre de Deus. Se veja dessa forma, não diferente disso. Ah, mas você não sabe como eu vivo, você não sabe o que eu passo. Ei, meu amado, olha, eu até estava pensando aqui, escrevi umas coisas. Não há vitória sem dor. Diz comigo, não há vitória sem dor. Todas as palavras de vitória acabam em dor. Observa, vencedor. Para você ter vitória, para você ser um vencedor, você vai passar por dias de dor. Conquistador. Para você conquistar, você vai passar por dias de dor. O que mais? Ganhador. O que mais? Triunfador. Superador. A dor não é fim. A dor é oportunidade. A dor é uma escada. Não pare em meia dor. Não pare em dias de tribulação. Não pare no dia mau. Porque você tem promessa. Você só vai ser um vencedor quando você passar pela dor. Você só vai ser um ganhador quando você passar pela dor. Você vai ser um conquistador quando você passar pela dor. E a dor faz parte. Já viu aqueles caras fortes de academia? Um dia eu fui inventar de ir na academia. Irmão do céu, ó, se Deus me ajudar, Ele vai me fazer ficar forte sem precisar ir na academia.
Irmão, o cara achou que eu falei, esse cara está achando que eu sou doente. O cara chegou lá, falou, e aí, Luciano, fazer um aquecimento. Comecei o aquecimento. Já no aquecimento, para mim, já estava tudo pronto. Aí ele falou assim para mim, pegou lá e pegou uma barra, irmão. Ele falou, você vai fazer com essa barra aqui 20 sessões, 3 vezes. Fiquei lá fazendo. Aí ele me deu um outro, sem nenhum peso, era uma barra também. E mandou eu fazer isso aqui, ó. E ficava na frente do espelho. Eu falei assim, mas eu sou bobo mesmo, olha. Rapaz, fui embora. No outro dia, o bracinho não levantava. Falei, uai, aconteceu alguma coisa, bursite. Os antigos sabem o que é bursite. E aí o que aconteceu depois daquilo? Nunca mais eu fui. Esse cara não sabia nada, me deu um ferro lá, me chamando eu de doido, e eu fiz, e aí, ó, nem levanta. Sabe o que significa isso? É que ele não podia me dar um peso com 1 quilo. Porque ele, como profissional da área, ele sabia que eu não tinha condições físicas para suportar aquilo. E aí eu voltei depois de uns 60 dias. Adivinha? Ele me deu novamente o mesmo ferro. Eu falei, mas esse cara não vai me dar com nenhum quilo. Adivinha o que aconteceu comigo no outro dia? Não levantava o braço. Sabe por quê? Porque assim somos nós crentes. Na hora que vem uma tribulaçãozinha, sabe o que a gente faz? Não vou mais. Deus se esqueceu de mim. Ei, Deus está gerando músculos, força, resistência em você, para que você possa pegar 1, 2, 3, 4, 5, 10, assim como Davi. Um dia eu matei um urso, outro dia eu matei um leão. Certamente o Senhor vai me entregar esse gigante nas minhas mãos. Ei, as tribulações, os dias maus, os dias de peso, as situações que te afrontam, elas são oportunidades de você criar resistência, para que você se torne um vencedor invicto, a qual as portas do inferno jamais vai prevalecer contra a tua vida. Não pare no meio das lutas, não pare no meio das tempestades, continua, porque Deus tem vitória preparada e liberada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não pare no meio da luta. Sabe? Observa lá no versículo. No versículo 13. 5:13. Ministério de louvor, pode subir. Diz assim: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Presta atenção, ele não sabia. Ele não reconheceu a presença de Jesus. E mesmo assim Jesus o curou. Porque Jesus entrou no Betesda dele, no lugar de tristeza dele, no lugar de espera dele.
no lugar de dificuldade dele. Eu não sei se você chegou aqui e você se encontra num Betesda, mas eu sei uma coisa, que o Senhor entra para mudar a tua história. Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo.